Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em você e na sua família. Nós estamos fazendo um estudo sobre salvação e nós estamos tentando entender salvação segundo a mente de Deus. Não me interessa entender salvação segundo eu acho ou segundo você acha. Nós precisamos saber o que a Bíblia diz sobre o que é salvação. O que Deus define sobre salvação. Salvação não é algo do homem, não é algo que o homem define, mas algo que o Senhor define. Nós vimos no vídeo 04 que Deus, por meio do seu Cristo, ele veio trazer salvação, ele decidiu trazer salvação. E vimos também que salvação é composta de duas partes. A primeira parte da salvação é tirar o mal dentro do homem. Nós falamos que quando o homem pecou, quando Lúcifer pecou e trouxe o mal ao universo, depois Adão pecou, eles mudaram a natureza das coisas criadas. As coisas que eram justas, eram como deveriam ser, agora são injustas, pecaminosas. E Deus tem que tirar esse mal do homem. Então, a primeira parte da salvação é tirar o pecador de dentro do homem. Nós falamos que o homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E que quando ele pecou, ele morreu no espírito. Na mesma hora que Adão pecou, ele morreu. Ele sente medo, sente vergonha, e porque o Adão antigo, o Adão justo não existia mais. Agora era o pecador que estava ali. Imediatamente isso aconteceu, instantaneamente. O Adão justo morre e o Adão pecador nasce. Então Deus agora tem que reverter o processo. Como ele vai matar o pecador e fazer com que o justo venha? Ele manda o seu Cristo. Falamos disso no vídeo passado e no outro, no 3 e no 4, no terceiro e no quarto vídeo. Falamos bem disso, né? Ele manda o seu filho. Quando o seu filho vem para morrer, com essa morte ele está tirando o pecador, está matando o pecador para que o justo possa nascer. E quando Deus ressuscita o seu filho, nós vamos falar isso depois, o que vai acontecer? O justo nasce. Então, com a morte de Jesus, ele mata o pecador. E com a ressurreição de Jesus Cristo, ele cria um novo ser, um novo homem, um justo. Acontece exatamente o contrário que aconteceu com Adão. Quando ele peca, o justo que ele era morre e na mesma hora nasce o pecador. Conosco, quando nós cremos na salvação de Deus, do Cristo que ele enviou, acontece comigo o contrário. Eu que sou, por natureza, já nasci pecador, morro. O pecador morre imediatamente. E o justo nasce. A morte do pecador é por causa da morte de Jesus. Quando Jesus morre, eu morro, o pecador morre com ele. E quando Jesus ressuscita, Deus cria um novo ser justo pela ressurreição de Jesus. Então, quando você confia no Cristo, quando você crê no Cristo, você vai experimentar essa experiência de morte e de ressurreição, exatamente como aconteceu com Jesus. Jesus morre na cruz e você morre em espírito com ele. Jesus ressuscita pelo poder do Pai, pelo Espírito da glória, e você ressuscita com ele, é um novo ser, uma nova criatura. Agora, nós falamos aqui sobre uma pergunta no final do vídeo anterior. Por que Deus simplesmente não destruiu Lúcifer e destruiu Adão quando eles pecaram e tentou fazer de novo? Eu falei que ia responder essa pergunta nesse vídeo, né? É o vídeo 05, quinto vídeo da nossa série Entendendo o que significa salvação na mente de Deus. O que você acha? Por que Deus não destruiu? Por causa do caráter dele. Deus não faz as coisas dependendo da reação dos outros. Deus sabia que Lúcifer ia pecar. Deus sabia que Adão ia pecar. Antes de Deus criar tanto os anjos como os homens, ele tinha esse conhecimento. Ele sabia disso. Então, por que ele os criou?
porque ele precisava criá-los por causa do caráter de Deus. Deus é um Deus criador, um Deus bondoso, de amor, de graça. Ele quer que a criação dele seja como ele. Ele quer ensinar a humanidade a ser como ele. Ele quer que todos nós sejamos como Cristo. Então, mesmo sabendo que aparentemente a criação dele iria rejeitá-lo, ele continua com o seu plano de fazer do homem justo, santo, um novo ser, um ser puro, um ser com amor no coração, com bondade, com graça, com verdade, com santidade. Ele continua nesse plano. E por isso ele manda o seu Salvador. Na verdade, meu querido e minha querida, era inevitável, o Cristo era inevitável, o Cristo teria que vir. Ele sabia que Adão pecaria. Outro Adão, aconteceria a mesma coisa, em algum momento da eternidade aconteceria. Né? E você imagina Adão na eternidade toda, o diabo tentando ele em algum momento ele cairia. Ele pecaria. Se não fosse ele, algum filho dele, algum neto dele, e nós estaríamos no mesmo problema que estamos. Então, Deus queria que por causa do livre-arbítrio que ele deu ao homem e aos anjos, ele queria que eles exercessem a sua escolha. E, na verdade, exerceram. Mas agora Deus deu uma outra oportunidade. Eles agora tendo conhecido o mal, e Deus coloca novamente uma nova árvore, não a do conhecimento do bem e do mal, mas uma árvore chamada Jesus Cristo. Ele planta o seu Cristo na vida da humanidade novamente. E agora ele fala: o que vocês querem? Vocês querem viver? Vocês querem ser uma nova criação? Vocês querem ser como eu? Ou vocês querem ser como Satanás, como Lúcifer? Vocês querem viver em egoísmo, em mentira? Vocês querem viver em derrota ou vocês querem viver em vitória, em graça, em verdade, em santidade, em amor? O que vocês querem? Então essa escolha está diante de nós. Deus não é um Deus que força as suas criaturas a coisa alguma. Deus é um Deus que trabalha com livre-arbítrio, com a livre escolha dos seus filhos. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus está falando contigo e comigo, no nosso coração. Se nós ouvirmos ele falar e se quisermos abrir a porta, ele entra. Se não ouvirmos e não quisermos que ele entre, ele não entra. Porque Deus não força ninguém. Deus trabalha com criaturas livres e ele aceita as nossas escolhas. Mas nós vamos prestar conta dessas escolhas. As nossas escolhas ou nos levam para a eternidade com o Pai, como justos e santos, redimidos pelo sangue dele, ou nos levam para a destruição. Nós vamos falar disso no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos ter um vídeo intitulado Como Posso Ser Salvo? O que devo fazer para ser salvo? Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Deus abençoe você, que a graça do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família. Fique com Jesus Cristo.